Olá pessoal, boa tarde. Último boa tarde, né? Pelo jeito. Vamos lá, antes de começar, queria agradecer antecipadamente a presença aqui nesse evento, né, em nome de toda a CNH, em nome da Iveco, e é uma satisfação enorme estar aqui para poder falar um pouco do nosso trabalho. Falar um pouco da Iveco, a Iveco está em Sete Lagoas, 75 quilômetros aproximadamente daqui da capital, e nossa forma de trabalhar dentro da nossa planta é com o WCM. O WCM está na Iveco, Sete Lagoas, aproximadamente 10 anos, e atualmente a gente está no score já para atingirmos o prata. O prata é 60 pontos e a gente tem 59 pontos, e dentro de 30 dias a gente está sendo auditados e, com certeza, o prata já é nosso. Me chamo André Gonçalves, sou gerente de manufatura de funilaria e pintura. Estou na pintura há aproximadamente 8 anos e vou apresentar para vocês um projeto que a gente fez no ano passado sobre o alto custo de inventário entre as unidades operativas funilaria, pintura e montagem. Nosso projeto ele veio de uma estratificação que a gente faz em cima da nossa matriz de custo logístico, saindo como segunda maior perda, que é a perda de inventário, caindo depois para fluxo nacional e dentro da unidade de pintura como carrocerias, que é a nossa maior perda dentro da unidade de pintura. Para isso a gente utilizou o VSM, onde a gente pode observar que dentro do fluxo de pintura a gente destaca em vermelho, são 129 carrocerias em buffer, e isso é um buffer considerável, visto que a gente tinha uma redução de volume, e essa redução de volume, todos nós sabemos, pelo cenário econômico, fazia com que a pintura, que é a nossa unidade, que tem maior recurso tecnológico e automático, fizesse uma superprodução diante das outras unidades operativas que estavam antes, que era funilaria, carroceria em chapa ainda, e depois a parte de montagem, que já é a entrega final do produto. Então, a gente propõe atacar justamente a nossa maior perda, que é as 129 carrocerias em buffer. Esse é o nosso time de trabalho, e aqui a gente destaca também as ferramentas que nós utilizamos, dentre elas, destacados em azuis, as ferramentas que nós usamos como ferramentas avançadas, análise combinatória, simulação de eventos, mecatrônica, toque e trip. Esse é o nosso complexo industrial, como eu citei, as 3 plantas estão destacadas. E agora a gente vai mergulhar literalmente no nosso processo para a gente entender um pouco. Um dia produtivo de pintura, depois de um dia produtivo, a gente vê que tem um estoque pequeno na funilaria, ou quase nenhum. Dentro da pintura, onde que as carrocerias estão disponíveis para montagem, a gente observa que tem um volume considerável de todos os modelos que a gente fabrica, ressaltando que essa fábrica é uma fábrica que produz todos os modelos de leves, médios e pesados, é a única fábrica do mundo a fazer isso, do nosso grupo, e a gente vê que o estoque realmente é muito alto. Observem que está destacado em amarelo que o tempo de processamento de uma carroceria, ou seja, o tempo de entrada de uma carroceria para a pintura é 3,75 minutos, quanto na montagem na funilaria é 28 minutos aproximadamente. E a gente fez a comparação com o que a gente tinha de demanda de montagem para o nosso buffer, e a gente vê que tem um gráfico bem feio ali, né, bem instável, vamos dizer assim, com o alto buffer. Também comparamos o consumo energético. A pintura tem um processo de eletrodeposição que consome muita energia, então um dia produtivo tem um consumo alto, mas em dias não produtivos esse processo precisa ficar ligado e também tinha consumo. Ou seja, nas paradas técnicas que a gente fazia para equalizar o estoque, a gente tinha também um consumo de energia alto. Aqui a gente entende um pouco mais os nossos sistemas, e essas esquetes na parte de baixo mostram que o nosso sistema é um pouco complexo, visto que a gente pode ter combinações diversas para o carregamento da pintura. Ou seja, a gente pode carregar um caminhão com uma linha de leves, ou 2 caminhões no mesmo skid, sempre em pares, ou no caso de um furgão ou uma carroceria maior, a gente pode carregar ela sozinha, porque é a configuração que o sistema suporta. Para isso, a gente fez também, descrevendo agora o fenômeno, a gente consegue ver claramente o farolzinho ali no meio da tela, que a pintura está ligada, e aí a gente vê
representando as carrocerias, a quantidade de buffer que a gente tinha. Vocês vão observar, a pintura quando para, a gente tem o consumo desse buffer, e aí o buffer se passa para a unidade anterior. Vai acontecer agora. Esse programa foi fundamental para a gente conseguir visualizar como que funciona na prática os nossos buffers durante essas paradas técnicas que eram necessárias. Então, está ali o buffer nosso da pintura sendo reduzido. E, às vezes, acontecia alguns fenômenos do tipo, né? Buffer zero na funilaria, ou seja, falta de abastecimento para a pintura, uma superprodução da pintura, e isso está resumido ali, que o volume baixo das unidades de funilaria e montagem, combinado com a alta velocidade da unidade de pintura, ela gera esse alto buffer. Usamos também a teoria da restrição, para a gente entender que dentro da pintura existia alguns fatores que diminuíam a nossa capacidade de fazer a equalização dessa velocidade produtiva. A primeira foi as gruas, que é onde que a carroceria entra no pré-tratamento, nos tanques de tratamento. A gente tinha uma velocidade mínima de 5 e máxima de 10 skids por hora, e esse era um limitante mecânico, inclusive. Depois a gente já fez análise também dos fornos, nesse caso aqui, forno de cataforese, que é a primeira camada protetora da chapa. Ele tem um polígono de cura que relaciona velocidade e tempo de processamento. Também teve que ser analisado para ver se a gente tinha restrição de equalizar essa velocidade da pintura, de reduzir ela para igualar as demais unidades. Agora a gente já tem uma carroceria com toda a parte de cataforese e selante pronta, e ele tem mais um forno no meio do processo, que a gente também tem um polígono de cura que a gente precisa respeitar a velocidade e tempo de processamento conforme o fornecedor solicita. A gente vai passar agora para a última etapa, depois que a carroceria já foi cataforizada, já foi selada nas uniões de chapa, que é a parte do esmalte propriamente dito, que é a parte onde que vai vir a cor da carroceria. Vocês estão vendo aí as nossas cabines de pintura, são 4 robôs externos, e depois, mais uma vez, um polígono de cura, onde a gente tem que respeitar para a gente poder curar o esmalte um tempo e também velocidade, pré-determinados, nesse caso, pela empresa PPG. Aqui a gente consegue visualizar nos gráficos que a nossa restrição maior está nas gruas, ou seja, a gente consegue chegar no mínimo a 5 skids por hora. A gente estava trabalhando como projeto, né, como a planta foi entregue, de 7 para 8 skids por hora, e a gente vê a necessidade de fazer essa redução e, consequentemente, também reduzir as temperaturas dos fornos para equalizar o custo da produção. Definimos, então, o nosso objetivo, é um objetivo SMART, é a redução de 60% daquele buffer que a gente viu. Por que não 100%? Porque a gente precisa, sim, de um pequeno buffer para abastecer as montagens. E a gente, novamente, traz uma simulação se fizermos aquela redução de buffer. Vocês podem ver que está no cantinho da pintura, ali do lado da pintura, poucas carrocerias em buffer. A velocidade nesse programa foi reduzida somente da unidade operativa pintura, sem interferir na montagem e na funilaria. Então, a pintura não para mais. Com essa simulação, a gente observa que não vai haver mais paradas técnicas durante a semana, obviamente porque o buffer já está sob controle. A gente, com isso, aumenta a linearidade entre as outras unidades e também faz uma garantia do buffer para a montagem. Fazendo a análise da solução, nós utilizamos a matriz TRIS. Essa matriz foi criada por um russo há aproximadamente 50 anos, onde ele observou algumas patentes mundiais e ele correlacionou as várias soluções que essas patentes traziam e via que tinha relação. No nosso caso, quando a gente fez essa correlação dessa dualidade, a gente viu duas possíveis soluções, vamos dizer assim, uma das quais a gente precisou descartar porque não tinha a ver com o nosso processo, e uma segunda que é o trabalho em plena carga o tempo todo e eliminação de trabalho intermitente. Isso eu tirei da matriz e vai exatamente no foco do nosso projeto, que é evitar as paradas técnicas que traziam tanto transtorno. Nas possíveis soluções, então, a gente traz 3 possibilidades. A primeira é trabalhar nas gruas, depois nos fornos e também
uma terceira possibilidade, que é trabalhar na velocidade da nossa linha. Essas 3 opções foram avaliadas, a primeira e a segunda, trazendo um alto custo, a terceira, uma velocidade que a gente consegue regularizar através dos nossos equipamentos, ela tem um maior impacto e um menor esforço, e foi a solução aprovada. Fizemos, então, um plano de ação e trouxemos aqui também uma análise combinatória, visto que a gente falou lá no começo que é complexo, que pode ser misturado os vários modelos, e para isso a gente criou um modelo matemático e colocou ele dentro do nosso sistema que gerencia a nossa produção. Então, esse sistema ele consegue colocar para a gente qual que é a melhor sequência, o melhor carregamento por hora, para a gente conseguir obter o melhor resultado na nossa produção. Agora, nas soluções, a gente precisou trabalhar em cima da PLC, dos PLCs 1, 2 e 3, que são os que gerenciam toda a nossa linha. Fizemos também um balanceamento da linha, utilizando o nosso gráfico de Yamazumi, onde a gente pôde observar que existia uma dessaturação muito alta da nossa mão de obra. E, com essa equalização da nossa mão de obra, a gente conseguiu fazer uma redução do nosso orgânico da pintura, de homens que trabalhavam na pintura com uma dessaturação muito alta. Fizemos também a alteração, como eu disse, da redução da temperatura dos fornos, e isso teve que ser validado em cima de sondas que a gente passou nas carrocerias, e validamos a qualidade da carroceria após a redução da temperatura. E aqui a gente já consegue observar que já estamos bem mais linear, pelo menos agora já em volume, nós fazemos justamente o mesmo volume que a funilaria e a pintura produz, evitando assim um buffer. Nos nossos resultados, eu trago novamente o nosso VSM, agora com 43 unidades, e só para a gente lembrar, a gente tinha 129 unidades disponíveis para montagem, então a gente consegue atingir os seguintes objetivos. A gente aumentou em 30% a linearidade entre as unidades operativas, e também o nosso target, que era de 60%, a gente conseguiu 5% a mais do que o nosso target de buffer. E, obviamente, com a redução de 5 mãos de obra que a gente conseguiu fazendo o balanceamento da linha. Nossos resultados financeiros, esse projeto ele trouxe um retorno de R$ 648 mil em um ano, tá? Nossos projetos sempre são validados em um ano, um BC de 5,15, e é um projeto realmente expressivo dentro da nossa unidade. Nosso modelo matemático foi uma das padronizações que a gente conseguiu, porque isso agora está padronizado e pode ser expandido para as outras unidades. Nossos PLCs também estão alterados, inclusive com backup, e a gente também tem 2 sistemas dentro do nosso WCM, que é registrar a nossa melhor prática, né, um best practice, e também uma MP-Info para as próximas fábricas que abordarem esse assunto, já tem um registro de como foi tratado essa solução. Aqui a gente traz o gap do nosso time sanado, no nosso radar chart, e eu agradeço imensamente a atenção de todos. Muito obrigado.